Olá a todos, sejam bem-vindos a mais umas Palavras Cruzadas. Já há algum tempo que não tinha o prazer de estar aqui presente a fazer as Palavras Não, corta. Cruzadas contigo em relação à lição e vermos aqui um bocadinho como é que a lição vai abordar a situação de uma vida de louvor. Sabes que, e antes de passar a palavra, eu ao ler a lição desta semana, lembrei-me de várias histórias ou vários episódios que ocorreram comigo durante a minha vida. Mas eu gostava de começar logo pelo início, em que diz o verso: ora, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. E começa por falar de louvarmos a Deus e ao Senhor independentemente das nossas circunstâncias. E queria já começar por aqui. O que é que tu tens a dizer em relação ao louvar a Deus e o que é que tu achas? Qual é a maneira mais fácil de nós louvarmos a Deus? Se é quando estamos bem, se é quando não estamos tão bem, se é indiferente, ou se precisamos de mais quando estamos bem, ou se precisamos de mais quando estamos mais abatidos? Assim, eu ligo muito o louvor à gratidão, ao reconhecimento e à gratidão. Ahm, e acho que quando nós somos gratos, ahm, é mais fácil louvar, ou está quase que relacionado. Quando tu estás cheio de gratidão, é fácil louvares a Deus, independentemente das circunstâncias. Agora, o que é difícil é estares grato a Deus quando a vida não está a correr Não bem. corre bem, não é? Só vemos os problemas e não vemos as bênçãos. Acabamos por ficar mais focados nas dificuldades do contexto da vida que estamos a passar do que propriamente nas muitas bênçãos que tivemos até ali e que continuamos a ter, e só que não os conseguimos ver. Esse é o meu entendimento. Depois a lição vai-nos mostrar porque não faz esta ligação direta à gratidão, isto sou eu que faço, Claro. mas faz uma ligação direta à nossa fé, digamos assim. Há uma frase que a lição tem, logo na parte inicial de sábado, em que diz que o louvor é a fé em ação. Ou seja, isso pode nem sempre ser natural para nós, mas quando pomos em prática o louvor, de modo que este se torna uma parte natural da nossa vida, ele tem o poder tanto de converter como de conquistar. E isto levou-me logo, e seguramente se calhar tu também pensaste no mesmo, naqueles acampamentos em que íamos com muitos jovens, com muitas pessoas, em que saíamos para a rua para louvar a Deus, o impacto que aquilo tinha para as outras pessoas que estavam ali ao lado, que não conheciam ou que não estavam tão ligados a Deus, o facto de ver um grupo tão grande a louvar a Deus tem este poder tanto de converter como de conquistar. Não te lembraste destes momentos em que passávamos quando saímos à rua em diversas atividades ao longo da nossa juventude? Lembrei-me, mas lembrei-me também mais de outras histórias que eu vi sobre o louvor. Em dois minutos vou resumir o que é que eu me lembrei. Olha, lembrei-me da irmã Elvira na Igreja do Barreiro contar que se converteu porque passava e ouvia os hinos, Os a hinos. igreja a cantar e ouvia os hinos cá fora, e o hino que lhe tocou foi o Deixa a Luz do Céu Entrar, e ela não conseguiu evitar de entrar, de responder a esse convite, de deixar a luz do céu. E depois lembrei-me de outra também, porque esta semana tive a benção de ter aqui os teus sogros, o Mário e a Beta, e eu sempre pensei que tinham sido os pais do Mário que tinham trazido a mensagem aos meus avós, quando na verdade o Mário estava-me a contar que foi ao contrário, porque o meu avô Zé tinha a Uhum. mania de fazer o culto todas as sextas-feiras ao pôr do sol, e ele cantava sempre, e Cantável. cantava muito alto sempre, e como eles eram vizinhos, a curiosidade daquele louvor também despertou interesse no Garcia e na Alvarita, para perceber de onde é que vinha aquela vontade toda.
E de facto eu lembro-me de ser criança e o meu avô fazer o culto com a gente, e havia um hino então que ele cantava com um fervor que era o Uma glória. grande comandante Cristo nos será. Ele parecia que estava mesmo a marchar e a cantar aquilo com um vigor que era contagiante, até para uma criança como eu. E, portanto, de facto, o louvor muda o nosso estado de espírito. Essa frase que estavas a ler, antes vem um parágrafo, é precedida de um parágrafo que diz: o louvor pode transformar até as nossas circunstâncias mais sombrias. Talvez não no sentido de alterar os factos à nossa volta, mas no sentido de que nos pode mudar e mudar aqueles que nos rodeiam. Muitas das vezes as circunstâncias são as mesmas, mas a forma como nós vemos os problemas passa a ser outra quando os encaramos com louvor, com gratidão. Sem dúvida. E depois nós partimos para aquilo que tu estavas, já falámos um pouco em relação ao louvar quando estamos bem, ou ao louvar ou ser mais fácil quando estamos bem e a vida nos corre bem. Há uma frase na nossa lição que diz: crê até ao fim, mesmo que todos os homens se desviem, sejas o único que permanece fiel, mesmo assim, traz a tua oferta e louva a Deus na tua solidão. É extraordinário. De nós Dostoiévski. Diz. Foi o Dostoiévski, sim, que escreveu assim. De nós percebermos que realmente, independentemente da fase em que possamos estar na nossa vida, se estamos numa fase boa ou uma fase má, de não perdermos o foco de nos concentrarmos e não desviarmos e sermos fiéis e continuar a louvar a Deus, mesmo que esteja com a nossa solidão, sabendo nós, como estás a dizer, que é muito mais complicado. Não é? É muito mais complicado quando nós estamos mal, de termos vontade de louvar, do que quando estamos bem. Mas aqui entra o exemplo de Paulo, que é extraordinário. Tudo o que aconteceu a Paulo, e ele sabia e bem, por todo o trajeto dele, que aquela situação, a confiança que ele tinha, aquela fé que ele tinha em Deus, independentemente de ir para a prisão, eu vou continuar a louvar. E nós vamos ver mais tarde como é que o facto de ele louvar a Deus na prisão teve um impacto tão grande, não é? Eu aqui em relação ao domingo, eu queria destacar 2 pontos. O primeiro, a lição de domingo remete-nos para Filipenses 4, versículos 4 a 7, e diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. 2 vezes, portanto. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com a ação de graças. E depois vem no verso 7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Portanto, aquilo que eu tinha começado por dizer no início, a respeito da gratidão, o regozijai-vos sempre 2 vezes. Trazermos as nossas preocupações diante de Deus com oração, súplicas e ações de graça, ou seja, com gratidão sempre, com os olhos postos naquilo que Deus faz por nós. E depois seremos inundados pela paz de Deus que excede o nosso entendimento. Isto são passos importantes em dias atribulados que vivemos, em que procuramos ter paz de espírito. Quando chegamos a casa queremos ter conforto para dar aos nossos filhos, aos nossos familiares, atenção a quem está à nossa volta e precisa de atenção, sem o regozijo, sem o trazer as preocupações a Deus com súplica e com louvor, com gratidão, será muito, muito difícil sentirmos esta paz. E nós, ao ligarmos o louvor com a fé, leva-nos a outro episódio extraordinário, de derrubar os muros com a oração, daquele momento em que dão a volta às muralhas e estão a louvar e a cantar. Eles seguramente que sabiam que não era por estar e a cantar que as muralhas iriam cair, mas sim, era a fé, eles tinham a fé que se tinha sido a mensagem de Deus, eles acreditavam que aquilo iria acontecer. E é extraordinário nós podemos ver que o louvor pode estar ligado com tanta coisa.
E tu agora, ao falares, tocaste num ponto importante de quando estamos a regozijar-nos e o louvor. Se há coisa que eu admiro e adoro é ao sábado, desde sexta-feira à noite, ao sábado de manhã, o nós pararmos por completo e a música que nós ouvimos, o louvor que nós fazemos a Deus, e leva-nos para outro patamar que não tem nada a ver. É quando tu te sentes ainda mais próximo de Deus. Há um artista brasileiro, um pianista que tem um vídeo em que ele está a tocar meia hora piano ao pôr do sol, que nós já vimos juntos e tudo, e em que tu dizes mesmo que isto, quando acabaste de ouvir aquilo pela primeira vez, tu disseste, isto que ele fez foi louvar a Deus. Foi ali, ele e o piano, a cantar tranquilamente, o pôr do sol de sexta-feira, e nota-se perfeitamente que ele está ali em comunhão com Deus, a louvar a Deus. E o louvor, a importância do louvor a Deus é tão extraordinária que vai impactar com a fé, que vai impactar com o próximo que está ao nosso lado, ou com o desconhecido que está a passar na rua e que ouve a música e que entra numa igreja e depois nunca mais sai da igreja. Enfim, a importância que há no louvar a Deus é tão grande, que por vezes, e infelizmente, nos passa um pouco ao lado. E esta história aqui das muralhas, se nós formos a ver bem, o pormenor deles passarem lá de tocar, de cantar, de estarem a louvar, é extraordinário este episódio. E seguramente não foi feito por acaso. E se Deus assim quis, é porque realmente o louvar a Deus é uma coisa que deve estar presente na vida de um cristão. Eu concordo inteiramente contigo. Acrescento só uma nota interessante, porque muitas das vezes nós lemos a Bíblia e não conseguimos porque não sabemos hebraico, nem conhecemos a versão original. E no domingo, e na lição de domingo foi interessante, eu descobri que aqui os brados que se fala, o louvor que se fala à volta das muralhas, a palavra é a mesma que o Davi usa nos Salmos, em que ele diz no Salmo 66, louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras, cantai glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Portanto, estes brados de júbilo é a mesma expressão que é utilizada quando se fala de cantar à volta das muralhas de Jericó. A lição depois começa a encaminhar para terça-feira, já fazendo a ligação, sim, sobre criarmos o hábito ou a prática de louvarmos a Deus. Porquê? Eu disse no início que eu entendo que o louvor resulta da gratidão, mas por vezes as circunstâncias da vida não nos deixam ver as bênçãos e não nos deixam ser gratos em função dessas bênçãos. E, portanto, esta disciplina do louvor, vamos chamar-lhe disciplina, não se calhar é uma palavra muito forte, mas este hábito de louvar, como o hábito de guardar o sábado, como claro, tantos outros que nós temos, são hábitos de contemplação. Nós começamos a cantar porque sim, porque a seguir a oração faz sentido, ou a seguir ao estudo da palavra de Deus fez sentido, ou no culto de sexta-feira, ou de sábado, e sem darmos por nós, esse louvor passa, como tu dizes, leva-nos espiritualmente e conseguimos então passar a ver muitas das coisas pelas quais devemos ser gratos e sermos felizes por termos o cuidado de Deus por nós. Até podemos no momento, no exato momento, podemos não identificar nada, mas conseguimos olhar para trás ao longo da nossa história de vida com Deus e percebemos que Deus foi fiel em tantas circunstâncias, e isso conforta-nos, porque sabemos que quando passar esta fase vamos olhar para trás e vamos perceber também que Deus foi fiel nestas circunstâncias. Portanto, na lição de terça-feira diz mesmo, o louvor não deve ser tanto um ato específico, mas sim uma maneira específica de viver, que é interessantíssimo. Há muitas maneiras de louvar, não é só o cantar. Claro. O contemplares a natureza de Deus, que Deus criou, é uma maneira de louvar. O próprio cuidares dessa natureza é uma maneira de louvar. E isso acontece muito quando
em relação à natureza, quando nós vamos para um sítio onde é extremamente bonito, ou nós estamos tão habituados, ou saímos das grandes cidades e vemos a natureza pura, e olhamos e deparamos e dizemos extraordinário esta beleza, isto que Deus criou, e aí estamos a contemplar a beleza, estamos a louvar a Deus. É como tu dizes, não é só cantar, não é preciso louvar, não é só estarmos a cantar, podemos louvar de diversas maneiras, mas é realmente algo que é muito importante na nossa vida, e é como quarta-feira diz, é um testemunho que nós fazemos, não é? Aquilo que aconteceu a Paulo. Deixa-me só fazer um parênteses antes de passar para quarta-feira. Diz-me. E acrescentar também uma forma de louvor. Muitas das vezes nós devolvemos o dízimo a Deus ou jogamos aquelas moedas no saco de ofertas, sem pensarmos no que estamos a fazer, e é uma pena, porque eu considero que isso também é uma forma de louvor extraordinária. O devolver o dízimo significa estarmos gratos a Deus por aquilo que Ele nos dá, e sem cantar, sem estarmos com grande alarido, é uma forma de louvor extraordinária. Reconhecer que tudo o que eu tenho foi dado por Ti, e por isso devolvo a 10ª parte. É isso é uma extraordinário. maneira de louvar, isso. Exatamente. É uma maneira de louvar. Quando nós estamos a reconhecer, vamos já mudar aqui os nomes de louvar, vamos esquecer estes nomes todos. Se tu fazes alguma coisa por mim e já fizeste tantas coisas, se eu chegar ao pé de ti e dizer obrigado por aquilo que tu me fizeste, estou-te agradecido, obrigado por teres cuidado de mim, obrigado por... Eu, de certa maneira, eu estou-te a louvar no sentido de estou grato por aquilo que tu fizeste, pelo cuidado que tiveste para comigo. E isto é uma coisa extremamente importante. E nós fazemos isto a Deus, de estarmos gratos a Deus pela vida que nos deu, pelas bênçãos que derrama sobre nós, por tudo o que fez por nós. E mesmo quando nós estamos mal, estamos numa situação complicada, nós termos a certeza que Deus está ali connosco, que nos acompanhou, é impressionante. Nós temos que perceber que mesmo Jesus, no caminho para a cruz, sentiu-se desanimado, sofreu. Ainda assim, Deus estava ali presente. E estamos a falar do Filho. E Jesus sofreu, como nós sabemos, e, no entanto, seguramente que Deus estava a sofrer, como é óbvio, mas estava ali presente. E isto é uma coisa que nós temos de ter em mente, é que não é só louvar, não é só cantar, não é só estarmos bem quando estamos bem. É quando estamos bem e quando estamos mal. E sabes, e só fazer aqui um parênteses, e tu vais-te rir, lembrei-me daqueles momentos em que, aí tocando numa temática que nós dois gostamos muito, quando o nosso clube está mal e perde, nós ainda assim não deixamos de gostar, não deixamos de apoiar. Porquê? Porque nós apoiamos nos bons e nos maus momentos. E nós, como cristãos, temos que aprender a fazer isto. E muitas vezes nós não fazemos, nem com Deus, nem com o resto. É, quando estou bem, tudo ótimo, quando estou mal, não quero saber. Vemos pelos amigos, enfim, por diversos fatores e diversos motivos. E isto é uma coisa que nós temos que aprender a fazer. E eu falo por mim, de não sermos só cristãos ou adventistas ao sábado, né? Sermos constantemente, estamos sempre a louvar, estamos sempre gratos a Deus. Ias dizer? Não, eu ia dizer só que aqui a meio da lição, digamos assim, na terça-feira, há uma estrutura no louvor, e que nós já comentámos, mas Sim. Os 3 pontos, não é? Posto por 3 pontos, pode ser útil para quem nos está a ver. O primeiro é o louvor é posto em prática quando olhamos à nossa volta, que foi o que falámos. Contemplar a criação de Deus, contemplar as bênçãos. O segundo, aliás, o louvor é posto em prática à medida que nos lembramos do que temos visto, que é o que eu estou a dizer, contemplar tudo aquilo que Deus fez e que faz por nós e que faz à nossa volta. E finalmente o louvor é posto em prática quando falamos dele. Portanto, é algo que tem de brotar da nossa boca para ser ouvido por aqueles que estão à nossa volta. De que razões se consegue lembrar para louvar a Deus verbalmente? É a pergunta que a lição nos faz e que deixamos para quem nos está a ouvir refletir. O que é que Deus tem feito por ti, que me estás a ouvir? Que razões é que tens para louvar a Deus, para lhe dar graças? Qual será o efeito desse louvor em ti e em quem está à tua volta? Nós temos aqui 5 minutos e tínhamos a história de Paulo e de Silas para contar, o exemplo que deram na prisão, que convenceram, o testemunho que deram, o facto de
de tudo o que aconteceu com o terremoto, deles não terem fugido, ficaram intactos, os prisioneiros que estavam lá. Reparem, isto é uma situação dramática. Estamos a falar de uma prisão que seguramente não tinha as melhores condições, estão presos, e eles o que é que fazem? Em vez de reclamar, começam a cantar, a louvar a Deus. Eu estou a louvar porque estou preso, estou a louvar porque estou mal. Reparem o que é que Paulo faz. Paulo, mesmo independentemente da situação, vai louvar a Deus. Porquê? Porque ele tem confiança em Deus, ele tem fé em Deus. E o exemplo que dá aos outros é extraordinário, que à primeira oportunidade que têm para poder fugir, o que é que eles fazem? Ficam quietos, tranquilos. Porque não era essa a intenção. Essa é a parte mais impressionante da história, é o carcereiro ser agradecido ao Paulo e ao Silas por não terem fugido. Eu até entendo que Ainda dá que funcionasse não vale. agora. Agora Os os outros outros, serem transformados só pelo louvor e pela oração que ouviam na cela que vinha dele, isto é uma coisa incrível. é impressionante como, e por isso é que eu me lembrei da história do Mário, que o Mário contou, do meu avô, Claro. todas as sextas-feiras cantar belos pulmões para quem passasse na rua e para os vizinhos do lado ouvirem o louvor Claro. e portanto é impressionante como o Espírito Santo usa o nosso louvor para abrir portas no coração daqueles que estão à nossa volta. E depois temos o episódio do rei Josafate, que no momento de aperto, de aflição, ele antes de fazer alguma coisa, o que é que ele pensa? Vou louvar a Deus e vai buscar a Deus. Isto é uma coisa que se resume a um sentimento que nós devemos ter, que é a comunhão com Deus. É impossível eu louvar a Deus e ter estas decisões em momentos tão complicados se eu não tiver uma comunhão diária com Deus. Se eu não tiver uma ligação tão próxima, se eu não conhecer tão bem a Deus, certamente que não será no momento de aflição, no momento de apuro, de aperto, em que eu tenho que decidir em breves minutos o que é que tenho que fazer, que olha, agora vou louvar a Deus. Não. Isto só demonstra que nós temos que ter aquela comunhão com Deus, aquela prática diária, aquele hábito que tu estavas a falar, que é para depois ser tão genuíno e fazer tão parte da nossa vida o louvar a Deus. Eu aqui acrescento só uma nota de rodapé que a maioria das pessoas desconhece. Deus tinha dado ordens aos reis de Israel para nunca terem cavalaria. Não se podia ter cavalaria precisamente para que eles entendessem que as batalhas eram ganhas pela fé e nunca pelo poderio militar. Depois é engraçado que o rei mais inteligente, o rei mais sábio, é aquele que vai violar esta ordem e que vai fazer também cavalaria no reino de Israel. Mas Deus convida-nos a fazer parte das nossas lutas, mas quer que nós entendamos, e isto não é só com o Josafá, é com todos os outros reis, como Jericó, há uma parte ativa em que nós participamos, mas ele quer que nós entendamos que a parte principal ou o maior esforço da luta é feito por ele. E isto acontece porque quando nós nos capacitamos dessa situação, existe espaço para vermos as dificuldades e as bênçãos. Nós temos outra perspectiva da vida. E quando nós estamos quase que 100% seguros ou confiados nas nossas capacidades, na nossa sabedoria, nós depois somos assoberbados pelos problemas e perdemos a capacidade de o louvar. E acho que quer a história de Paulo, mas especialmente esta e outras em que Deus diz eu vou à frente a abrir caminho, deveriam também fazer eco na nossa vida quando as dificuldades aparecem. E eu faço já aqui uma conclusão da minha parte e depois se tu quiseres rematar para acabarmos. Há uma frase na lição de sexta-feira que diz o seguinte: a alegria é uma coisa que Deus nos oferece no meio da nossa dor e sofrimento. E isto é algo extraordinário. E eu, para acabar, dizer que das melhores coisas que há é eu poder, com a minha família e com os miúdos, chegar à sexta-feira à noite e podemos estar a louvar e cada um escolher a sua música para louvarmos a Deus e estarmos ali a passar momentos em família e em louvor a Deus e sentir que
se tiver o privilégio e o prazer de ir para o céu, sentir que vai ser exatamente aquilo que nós vamos fazer no céu, ou seja, de estarmos todos juntos, à volta não sei do quê, mas estarmos todos juntos a louvar a Deus e estarmos a cantar hinos e estarmos ali a sentir o amor e o poder de Deus. E é um desafio que eu lanço a todos, é que saibamos tirar um pouco do nosso tempo para podermos louvar a Deus em família, porque é uma experiência única e seguramente que vai ser enriquecedora para todos nós. Eu termino só com uma história, um testemunho meu pessoal. Nós, onde vivemos em Portugal, aqui na Irlanda não, infelizmente, mas em Portugal, acabámos por ter um grupo muito chegado entre os vizinhos e partilhamos muito das nossas vidas, estamos ali há quase 20 anos, e uma vez em conversa com uma das nossas vizinhas, que até estava bastante longe da nossa casa, pai, umas 5 ou 6 casas longe, ela estava a comentar que era bonito ver como nós nos reuníamos lá ao sábado, era o sábado em ter uma festa, tu vinhas, as outras pessoas iam e vinham, e que era bonito ver o relacionamento e a família, e eu, pronto, essa parte estava à espera e gostei de que ela referisse, mas ela depois diz assim, até a música que vocês ouvem à sexta-feira à noite, e eu nunca me tinha percebido isso, porque a gente sexta-feira fecha-se e fazemos o culto, mas até a música é diferente, portanto, quando eu pensei que ninguém estava a reparar nisso, também reparam nisso. O nosso louvor nunca passa despercebido a quem está à nossa volta. Eu termino só com a lição de sexta-feira, se tu me permites, há aqui uma citação de Ellen White na Ciência do Bom Viver, parte do parágrafo diz assim, nunca nos devemos esquecer que somos filhos do Rei Celeste, filhos e filhas do Senhor dos Exércitos. Temos o privilégio de manter uma calma e confiança em Deus. E eu espero que, à semelhança de tantos como nós, já sentiram essa calma e encontraram essa paz, essa calma no louvor de Deus, que quem nos está a ver e quem estudou a lição, renove este hábito de louvar a Deus. E assim acabamos as palavras cruzadas desta semana. Despedimos e marcamos encontro para uma próxima vez. Desejamos a todos que possam continuar as palavras cruzadas, a acompanhar as palavras cruzadas. Um abraço e até à próxima. Um abraço.